Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Charles de Matemática. Você que está assistindo esse vídeo, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para que você seja avisado de novos vídeos. Esse curso é um curso de matemática para o 6º ano do ensino fundamental, tá? Anos finais. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os números naturais. Essa é a aula número 2. Logo aqui acima você tem um link para assistir a aula 1. É importante que você assista a aula 1 para que você acompanhe o assunto da melhor maneira possível, tá bom? Nessa aula nós vamos responder algumas questões que envolvem os números naturais. Combinado? Então, a questão 1 diz assim: escreva duas situações em que os números indicam a letra A, ordem, B, medida, C, quantidade e D, código. Não vou colocá-las todas aqui, vou deixar para você fazer. Você que assistiu a aula 1, você vai conseguir responder essa questão, tá bom? Então o que é que você faz? Dá uma pausa no vídeo e escreve duas situações aqui na letra A que envolvem ordem, tá bom? Letra B, duas situações no seu cotidiano mesmo que envolvem medida. Onde é que nós podemos aplicar os números naturais envolvendo medidas? E letra C, quantidade. E letra D, código. Combinado? Então vamos para a questão número 2. Nessa questão número 2, eu deixei aqui a reta numérica que nós vimos na aula 1, certo? Então nós já conhecemos a reta numérica. Nós vimos na aula 1 que ela possui algumas características, algumas observações, tá bom? Então diz assim a questão: responda as questões a seguir. Letra A, qual é o menor número natural? Então veja só, observando aqui a reta natural, né? Qual é o menor número natural dessa reta? É o 0. Então você pode colocar 0, tá bom? Vamos escrever aqui. É o 0. Beleza? Letra B. Todo número natural tem um sucessor. Veja só, nós sabemos que sucessor, né, é aquele que vem depois. Então veja só, o 0 tem um sucessor que é o 1. O 1 tem um sucessor que é o 2. Vamos passar lá para frente. O 7 tem um sucessor que é o 8. Então a gente pode dizer que sim, todo número natural tem um sucessor, sim. Então a gente coloca sim. Tá certo? Agora veja só a letra C. Todo número natural tem antecessor. Nós sabemos que antecessor é aquele que vem antes. Vamos observar a reta numérica. O 6 tem um antecessor? Tem sim. É o número 5. O 9 tem um antecessor? Tem. É o 8. Beleza, até aí tudo bem, né? Mas veja, o 2 tem um antecessor? Tem. O 1. O 1 tem um antecessor? Também tem. O 0. O 0 tem um antecessor? Não. Então a gente coloca aqui não. Tá certo? Aí se você quiser explicar, aí você coloca não, pois o 0 não tem antecessor. Então nós não podemos dizer que todo número natural tem um antecessor. Por quê? Porque o 0 não tem. Certo? Ele tem um sucessor, que é o 1. Tá certo? Vamos passar para a próxima questão. Nessa questão 3, diz assim: Júlio estuda no 6º ano. Ele é o número 19 na lista de presença da turma. Então vamos pensar, tá certo? Vamos observar a questão. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês: leiam a questão com bastante atenção. Nós precisamos entender a questão. Vamos repetir.
Júlio estuda no 6º ano. Ele é o número 19 na lista de presença da turma. Então vamos colocar aqui do lado, Júlio é o número 19. Letra A. Nesta lista, qual é o número do aluno que vem logo antes e o do que vem logo depois? Então, antes e depois, certo? Classifique esses números em antecessor ou sucessor de 19. Então, a questão diz que Júlio é o número 19 da lista de presença da turma. Aí a letra A diz assim, qual é o número, pergunta assim, qual é o número do aluno que vem logo antes de Júlio? Então, 18. Vamos colocar aqui, 18, né? E o que vem depois de Júlio? 20. Tá bom? Classifique esses números em antecessor ou sucessor. Então veja como é fácil a questão. O 18 é o antecessor de 19 e o 20 é o sucessor de 19. Repetindo, o 18 é o antecessor de 19 porque ele vem antes e o 20 é o sucessor de 19 porque ele vem depois. Beleza? Então essa é a resposta da letra A. Então vocês podem colocar, né? 18 é o antecessor e 20 é o sucessor. Letra B. Na sua turma, então, pense, na sua turma, há a lista de presença numerada. Qual é o seu número nessa lista? Que número na lista é sucessor do seu? Então vamos colocar um exemplo aqui. Vamos supor que o aluno esteja estudando numa turma e nessa turma exista uma lista de presença numerada e o aluno seja o número 12. Então, qual é o seu número nessa lista? Um exemplo, 12. Que número na lista é sucessor do seu? A resposta seria aqui 13, tá bom? Mas isso aí você pode fazer com o seu número. Aqui foi apenas um exemplo que eu utilizei, né? Eu utilizei aqui o 12, mas você pode fazer com o seu número da lista de presença. Beleza? Vamos continuar. Questão 4. Preste atenção. Para o atendimento em um banco, cada cliente retira uma senha, que é chamada em um painel seguindo a sequência dos números naturais. Marta foi a esse banco e retirou a senha de número 549. Então vamos colocar aqui, ó. A senha de Marta, veja uma informação que nós pegamos da questão. A senha dela é o número 549. Vamos colocar aqui, né? 549. Beleza? Então ela chegou no banco, né? E pegou a senha número 549. Quando observou o painel, ele indicava o número a seguir, 540. Então, letra A. Qual é o número da próxima senha a ser chamada no painel? A próxima quer dizer aquele que vem depois. Então, se ela viu que no painel estava marcando 540, a próxima senha a ser chamada vai ser o número 541. Certo? Letra B. Qual é o número da senha que será chamada no painel logo antes da senha de Marta? Então, a senha dela é essa aqui, ó. Antes da senha de Marta, qual será o número chamado? 548. E depois da senha dela? 550.
certo? Então, esses dois números aqui, ó, antes e depois, são a resposta da letra B, certo? Letra C. Quantas senhas ainda serão chamadas antes da senha de Marta? Então, veja só, ela chegou no banco e já tinha chamado a senha de número 540. Quantas senhas ainda serão chamadas antes de chamar, né? Antes da senha de Marta? Então vai ser a 541, vamos colocar assim, ó. 541, 542, 543, 544, certo? 545, ó. 546 vai ser chamado também. 547 e 548. Tá bom? Então, letra C. Quantas senhas ainda serão chamadas antes da senha de Marta? Lembre-se, quando ela chegou, já tinham chamado a senha de número 540. Então, ó, faltam quantas ainda antes de chamar a senha de Marta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senhas. Então, você pode colocar assim, ó, 8 senhas. Beleza? Vamos colocar aqui 8 senhas. Tá bom, pessoal? Então, essa é a resposta dessa questão de número 4. Então, dá uma pausa no vídeo, volta, tenta fazer novamente. Repetindo, leiam a questão com atenção. O importante é que vocês leiam a questão, retirem as informações que a questão passa para vocês, né? E assim você vai conseguir responder. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Nas ruas, as casas de numeração par ficam de um lado e as ímpares do outro. Tá aí uma curiosidade, né? Para quem não sabia, observe na sua rua, né, que de um lado ficam as casas cujos números são pares e de outro ficam as casas cujos números são ímpares. Tá bom? A seguir estão representados números de casas de certa rua. Copie e organize esses números em 2 grupos, de acordo com o lado da rua em que as casas ficam. Então vamos organizar aqui, tá? Eu vou colocar aqui um grupo, vou dividir aqui no meio, tá, gente? Vou dividir no meio. Nesse lado aqui eu vou colocar par. Ou melhor, vamos fazer diferente, fazer mais prático aqui. No próprio número nós vamos separar por cores. O azul, eu vou marcar aqui P para os pares, tá bom? E I para os ímpares. Então, como é que a gente identifica aqui quais são os números pares dentre esses números? São aqueles terminados em 0, 2, 4, 6, 8, tá bom? Então, ó, 0, então aqui é par. Aqui é par também. Aqui também é par, termina em 6, né? Aqui termina em 2, é par. E aqui termina em 4, é par. Tá bom? Então vamos mudar. Agora os outros que restaram são os ímpares. Então aqui, ó, ímpar. Aqui também é ímpar, né? Esse também é ímpar porque termina em 7. Esse termina em 5, é ímpar também. E esse termina em 1, é ímpar também. Então a gente organizou, tá bom? Então se você
preferir, você pode pegar esses números, você faz dois quadradinhos, né? E coloca esses números organizando dentro. Tá bom? Então tá aí a resposta da questão número 5. Ele pediu para que você organizasse esses números em dois grupos. Eu não fiz os grupos, mas fui assinalando aqui, marcando com a letra P e com a letra I, letra P para par e letra I para ímpar. Então a gente observa que os números pares, esse aqui ó, termina em 0, esse em 4, 6, 2 e 4. São pares. E os outros, os demais, terminando em 9, 3, 7, 5 e 1, são os ímpares. Ok? Vamos para a última questão dessa lista de exercícios. Diz assim a questão 6. Na reta numérica a seguir foram indicadas letras e alguns números naturais. Então, vejamos. Aqui nós temos uma reta numérica, cujo primeiro número dela, né, é o 780. Nós temos alguns números aqui e nós temos algumas letras. E nessas letras nós não temos números, tá bom? Então, qual é o objetivo desse exercício? É nós identificarmos aqui quais são os números que correspondem a essas letras aqui, ó. Nessa letra aqui nós devemos colocar um desses números, tá bom? Então a gente sabe que a reta numérica ela é crescente, os números vão crescendo, né? Vão aumentando. Então na letra A, qual seria o número entre 780 e 905? Seria aqui, ó, 832. Então nós podemos até colocar aqui, ó, A, 832, tá bom? Agora B e C, 900, entre três números aqui, ó, B, C e D, três números entre 905 e 1088. Qual o número mais próximo a 905? Esse aqui, ó, 941. Então, B, 941. Qual o número mais próximo de 941? 974. Então, C, 974. Qual o número mais próximo de 974? Que seria o nosso D aqui, né? 974, então seria o 1066, ó. Beleza? Até aí? Então dá uma pausa no vídeo e volta lá e veja como eu fiz, né? Agora vamos ver os números que estão entre 1088 e 1244. Então qual o número mais próximo aqui de 1088? 1088 seriam esse aqui, ó, 1167. Bom, 1167. Então a letra E é aqui, né? Será que é isso mesmo? Vamos verificar. Então 1088, o mais próximo dele é o 1167. Agora, qual o mais próximo aqui de 1167? É o 1195, não é? Então é a letra F, que vai ficar aqui nesse lugarzinho, tá bom? Aí nós temos o 1244. Qual o mais próximo dele? Qual o número que está entre 1244 e 1319? É esse aqui. Então será a nossa letra G, tá bom? Isso quer dizer que 1279 vai ficar aqui no lugar da letra G. E o que restou? 1433, que nós podemos ver que é o maior de todos, que é a letra H. Beleza? Então esse foi o nosso exercício envolvendo os números naturais. Refaçam esse exercício com bastante atenção, certo? Assistam a aula 1 para que nós possamos acompanhar, né, esse curso de maneira bem satisfatória, para que vocês
tenha um aprendizado legal, tá bom, gente? Não esquecendo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, tá bom? Compartilhe esse vídeo e faça comentários. Abraço e até a próxima aula.